Olá, sou o professor Paulino, da disciplina de matemática. Hoje iremos estudar um conteúdo bastante interessante, né, que é múltiplos e divisores de número natural. Na prática, uma pequena revisão para nós, tá bom? Não tem complicação. Qual o programa desta aula aqui? Nós vamos inicialmente definir, né, múltiplo, depois nós vamos mostrar como é que a gente vai calcular o múltiplo de números que são naturais. Em seguida, nós vamos definir o que são divisores de números naturais. E, finalmente, a gente vai como calcular os múltiplos, né, de números que são naturais, tá bom? Vamos continuar. Múltiplo de um número natural. Primeiramente, nós vamos estudar aqui a questão dos múltiplos. Múltiplos são números que resultam de uma multiplicação. Então, pessoal, múltiplo está estritamente ligado a uma multiplicação, né? Múltiplos são números que resultam da multiplicação de um número qualquer, né, por qualquer número natural. Ou seja, múltiplo tem a ver com multiplicação. Basta que entendamos isso. Para descobrir os múltiplos de um número qualquer, ou especificamente de um número natural, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar esse número e multiplicar por outros números. Por exemplo aqui, pessoal, múltiplo é simples, não é complicado. Calcular os múltiplos, que é um exemplo prático aqui, de 3, por exemplo, os múltiplos positivos de 3. Vou abreviar aqui a palavra múltiplos por M, para não estar escrevendo múltiplo toda hora. Vou colocar aqui, ó, o que é isso aqui que eu estou querendo dizer? Múltiplos de 3. Então, ó, basta que você pegue esse número, que aqui no caso é o 3, e você multiplique esses 3 por quem, gente? Já está aqui, ó, pelos números naturais, tá certo? E nós vamos começar pelo zero. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. Por aí vai. Você observa que essa sequência aqui, gente, ela nunca vai ter fim, tá certo? Nunca vai ter fim. Então, o conjunto dos múltiplos de determinado número, ele é infinito. Grave essa informação, tá bom? Então, aqui, multiplicar o 3 pelos números naturais é como se você estivesse contando de 3 em 3 a partir do zero. Quem são os múltiplos de 3? 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Quem seria o próximo? 21, depois 24, depois 27 e por aí vai. É assim que a gente determina os múltiplos positivos de determinado número. No caso aqui do 3. Vou chamar aqui esse exemplo de A. Eu vou criar aqui um exemplo B. Vamos, por exemplo, colocar os múltiplos de 8. Então você já sabe, pessoal, que os múltiplos de 8 é você pegar o 8 e multiplicar pelos números naturais. Quem são eles? 0, 1, 2, 3, infinitamente. Então, é a mesma coisa que você contar de 8 em 8 a partir do zero. Esse zero aqui é o resultado de 8 vezes 0. 8 vezes 0 é 0. Agora vai só adicionando 8. 0 mais 8. 8 mais 8. 16. Esse 16 aqui é o 8 vezes 2. Mais 8. É o 8 vezes 3. Então vai ser 24. Depois 32. Depois 40. Isso aqui nunca vai ter fim. Então você coloca reticências e fecha a chave. Então é assim, pessoal, que a gente determina os múltiplos de determinado número natural, ok? Deu para entender? Vamos seguir adiante. Agora aqui nós vamos trabalhar a ideia dos divisores. Você fique mais atento, né? Porque divisores tem a ver com divisão. E geralmente as pessoas têm um pouco mais de dificuldade na divisão do que na multiplicação. Observe que essa teoria
Divisores de um número natural são todos os números naturais que, ao dividir em tal número, resultarão em uma divisão. Olha, pessoal, em uma divisão de que tipo? Exata. O que é uma divisão exata? É aquela divisão cujo resto é igual a zero. Isso é uma divisão exata. O conjunto dos divisores de um número, né? O conjunto dos divisores de um número é um conjunto, pessoal, de que jeito? Pessoal, é um conjunto finito. Ele tem fim. Diferentemente dos múltiplos que a gente acabou de observar, que eles não têm fim, eles são infinitos. Mas os divisores têm fim, é um conjunto finito. Mas como determinar quantos divisores um número natural possui? Pessoal, é o seguinte, os divisores eles são um pouco mais, não vou dizer difíceis, agora você tem que compreender um pouco de divisão e também de multiplicação. Por exemplo, se eu quiser saber, se eu pedir isso aqui, ó, calcule os divisores positivos, tá bom, pessoal? Divisores positivos de, por exemplo, se eu quiser que aqui na letra A, digamos que eu queira os divisores, que eu vou abreviar pela letra D, positivos de 8. Só aqui é o seguinte, vou colocar aqui nesse conjunto todos os números que são divisores de 8. Agora observe aqui para a definição. Divisores de número natural são todos os números naturais que, ao dividirem tal número, o resultado vai ter que ser o quê? Uma divisão exata. Bom, se nós estamos querendo calcular todos os divisores do 8, o que nós temos que fazer? Aqui é só para verificar, que eu vou fazer com vocês, só para vocês compreenderem. Não é necessário vocês fazerem essa mesma coisa que eu vou fazer todas as vezes que for pedido os divisores para vocês calcularem. Aqui é só para vocês compreenderem. Por exemplo, os divisores de 8, eu vou fazer 8 divisões. Eu vou dividir, por exemplo, 8 por 1, né? Quanto é 8 dividido para 1? É 8. E o resto é 0. Pessoal, aqui nós já temos uma divisão exata. Então, ó, quando eu dividi 8 por 1, a divisão foi exata. Então, qual é a conclusão a que nós chegamos aqui? Nós chegamos à conclusão de que o 1 ele é divisor do número 8. Vou dividir 8 por 1, 8 por 2, 8 por 3, até chegar em 8 por 8. Vamos aqui para a segunda divisão. 8 dividido para 2, 4. Aí 4 vezes 2, 8 e o resto é 0. Opa! Quando eu dividi 8 para 2, o resto foi 0. Está de acordo aqui com a teoria. Então, se o resto foi 0, observe que eu circulei o 2. O 2, gente, ele é um divisor de 8. Vamos fazer agora 8 dividido para 3. Vamos dividir. 8 dividido para 3 é aproximadamente 2. 2 vezes 3, 6. Só que sobra 2. Opa, a divisão ela não foi exata. Que conclusão nós chegamos? Nós chegamos à conclusão de que o 3... Nós chegamos à conclusão de que o 3 ele não é um divisor de 8. Então, se ele não é um divisor de 8, eu não vou colocar ele aqui no conjunto dos divisores, tá certo? Porque a divisão não foi exata. Se eu dividir 8 para 4, for um pouco mais rápido, isso aqui vai dar 2 e o resto vai ser 0. Então, nós chegamos à conclusão de que quando nós dividirmos 8 para 4, deu 2 e o resto foi 0. Então, a divisão é exata, pessoal. Se a divisão é exata, qual a nossa conclusão? Que o 4 ele é divisor de 8, tá bom? Vamos dividir 8 para 5. Vem aqui, ó. 8, vou dividir para 5. Isso aqui vai dar aproximadamente 1. 1 vezes 5 são 5. Para chegar em 8, está faltando 3. Bom, pessoal, concluímos aqui
que a divisão de 8 para 5 não é exata, sobra 3. Então, ó, o 5, ele não é um divisor de 8, então não vou colocar ele aqui no conjunto dos divisores de 8. Vamos dividir, por exemplo, 8 para 6, dá 1, e o resto é 2. Olha aí, pessoal, ó, 6 também não é divisor de 8, de forma alguma. Vamos dividir 8 para 7. Isso aqui é só para vocês compreenderem, pessoal. Se eu pedir o divisor de um número, não é para fazer esse monte de divisão. Vocês têm que saber a tabuada. Dá 1 e sobra 1. Opa! Se isso não sobrar 0, ó, 7 não é divisor de 8, porque a divisão não foi exata, sobrou 1. E finalmente vamos dividir 8 para 8. Vai dar 1 e o resto é 0. Então, nós concluímos que o 8, ele é divisor de 8, tá certo? Então, pessoal, conclusão. Os divisores do número 8, os divisores positivos do 8, ou seja, de 1 a 8, somente o 1, o 2, o 4 e o 8 é que são divisores do 8, ou seja, quando eu divido 8 por eles, a divisão vai ser exata, tá bom? Ok? Ou seja, 8 é divisível por 1, por 2, por 4 e por 8. E 1, e 2, e 4 e 8 são divisores de 8, tá certo? Professor, mas se o senhor pedir, por exemplo, os divisores, só uma ideia aqui, os divisores do 12, você é obrigado a fazer 12 divisões para eu poder concluir quem são os divisores? Não, gente, não é necessário. É necessário você saber a tabuada. Aí sim, você tem que saber a tabuada. Porque se você for fazer 12 divisões e colocar aqui só os que sobrarem resto igual a 0, aí vai demorar muito. Quem são os divisores do 12? O 1, sempre vou começar pelo 1. O 2, se eu dividir 12 por 2, vai ser exato. Se eu dividir 12 para 3, dá uma divisão exata? Sim. Se eu dividir 12 para 4, dá uma divisão exata? Sim. Professor, e se eu dividir 12 para 5, vai dar exato? Vai não. Não tem nenhum número que vezes 5 dê 12, então eu não coloco 5 aqui. E se eu dividir 12 por 6, dá exato? Sim, vai dar exato. E se eu dividir 12 por 7, dá uma divisão exata? Não dá, então eu não coloco 7. Se eu dividir 12 para 8, dá uma divisão exata? Não. 12 para 9, dá uma divisão exata? Não. 12 dividido para 10, dá uma divisão exata? Não. 12 dividido para 11, dá uma divisão exata? Não. E 12 dividido para 12, professor, dá uma divisão exata? Dá. Então, o 12 é divisor do próprio 12. Ok? Então, nós temos aqui os divisores do 12. Observe que não foi necessário nós fazermos 12 divisões para a gente verificar, né, que só vai dar exato no 1, no 2, no 3, no 4, no 6 e no 12. Bastou apenas que nós soubéssemos a tabuada. Ok? Tranquilo? Vamos adiante. Exemplos. Determine os múltiplos dos seguintes números abaixo. Aqui é bem simples, gente. Para determinar os múltiplos de 3. Até já fiz isso aqui anteriormente. Os múltiplos de 3 é você contar de 3 em 3 a partir do 0. 0, 3, 6, 9, 12, tá bom? 15, vírgula. Vou colocar os 3 pontinhos, que nós chamamos de reticências, para indicar que esse conjunto aqui nunca vai ter fim, que ele é infinito. Quem são os múltiplos de 7? A partir do 0, você vai contar de 7 em 7. 0, 7, 14, 21, 28 e reticência. Se você quiser colocar mais elementos, você pode. Eu vou parar no 28. Múltiplos de 12. Quem são os múltiplos de 12? A partir do 0, eu vou contar sempre mais 12. Então, aqui é 12, depois 24, depois 36, 48. E eu vou colocar a reticência aqui, porque senão vai se alongar demais. E os múltiplos de 15? É você contar de 15 em 15 a partir do 0. Então, é 0, depois
15, mais 15, 30, mais 15, 45, mais 15, 60, mais 15, 75, por aí vai. Eu vou colocar somente até os 60. Então, determinar os múltiplos dos números, gente, ele é bem simples, não tem muito segredo não. Então é assim que a gente determina os múltiplos de um número natural, ok? Vamos adiante. O que vai acontecer aqui? Agora nós vamos determinar os divisores, certo? Aqui você vai ter que ter um pouco mais de cuidado, de domínio, tanto da multiplicação quanto da divisão. Determine todo... Ó, isso aqui eu já fiz, gente, aqui na... Ó, fiz os dois, tanto da letra A quanto da letra B, no exemplo anterior, tanto do 8 quanto do 12. Quem são os divisores positivos do 8? Eu fiz 8 divisões e só deu exato as divisões no 1, no 2, no 4 e no próprio 8. Você pode voltar o vídeo alguns minutinhos que você vai descobrir. E quem são os divisores, por exemplo, do 12? Divisores positivos do número 12. Acabei de fazer há mais ou menos 2 minutos. Você pode voltar o vídeo e observar. É o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o próprio 12. Toda vez que você for calcular divisores, você começa com o número 1 e termina com o próprio número, porque todo número é divisor dele mesmo, tá bom? Ok? Professor, e se eu, por exemplo, se eu criar aqui uma letra C, aqui aleatória, pois calcula aqui os divisores do 15, por exemplo, como é que seria os divisores do 15? Bom, seria tranquilo, pessoal, você precisa saber a tabuada. Quais são as divisões de 1 a 15, que quando eu pego o 15 e divido por eles vai dar divisão exata? Vai dar exato no 1, se eu dividir 15 por 1, dá uma divisão exata. Depois, o 3, o 5, 12 15 não divide 6, ou seja, não dá exato, nem no 6, nem no 7, nem no 8, nem no 9, nem no 10, nem no 11, nem no 12, nem no 13 e nem no 14, ou seja, vai ser no próprio 15, tá certo? Então, os divisores positivos do 15, gente, de 1 a 15 é o 1, o 3, o 5 e o 15, tá bom? E para fechar aqui, eu vou colocar mais um exemplo. Vou chamar aqui de exemplo D. Os divisores de, por exemplo, do 30. Do 30. Ah, professor, se o número for muito grande, como é que eu vou saber os divisores? Existem outras técnicas que posteriormente eu vou estar mostrando aqui. Aqui nós estamos fazendo baseado nos nossos conhecimentos de tabuada, tá bom? O 1, se eu dividir 30 por 1, dá exato. O 2, o 3. Professor, e o 4? Se eu dividir 30 para 4, dá uma divisão exata? Não dá, mas o 5 dá. O 5, 6, 7 não, 8 não, 9 não. O 10, se eu dividir 30 por 10, dá uma divisão exata. Depois do 10, o 15 e depois do 15 o próprio 30. Então é assim que a gente determina. Existem outros métodos, tá bom, gente? A gente calcular os divisores, mas para tanto é necessário que a gente estude tenha outros conhecimentos para a gente poder estar calculando divisores de outra maneira, tá bom? Por enquanto, o raciocínio é esse, né? Gostaria que vocês compreendessem. Enfim, esse foi o objetivo, de a gente determinar os múltiplos de um número natural e os divisores de um número natural, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Grande abraço a todos.